nação brasileira despertou dividida na manhã de 1º de abril de 1964. Ouvidos atentos ao rádio que anunciava, em sucessivas edições extraordinárias, o governo do presidente João Goulart fora deposto pelas Forças Armadas. Apoiadas por setores sociais conservadores que se opunham às reformas de base defendidas pelo presidente da República e pelos setores populares do país, tropas do Exército deram um golpe de Estado. Desencadearam violenta repressão contra entidades populares. Incendiaram a sede da ONU. Rompera-se o Estado de Direito estabelecido pela Constituição de 1946. Se existe terrorismo, o terrorismo foi implantado pela ditadura militar em 1º de abril de 1964. O presidente da República, legitimamente eleito, foi forçado a exilar-se. Os generais e seus aliados civis usurparam o poder, violaram a Constituição e atribuíram-se a legitimidade da boca dos canhões. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Baixaram o primeiro ato institucional para investigar e punir os inimigos do novo regime, criaram as comissões gerais de inquérito e instauraram os inquéritos policiais militares. Fecharam o Congresso, cassaram os mandatos dos parlamentares opositores, extinguiram os partidos políticos. Em 7 meses, produziram mais de 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores. Seus dirigentes foram destituídos, presos, torturados ou forçados ao exílio. As ligas camponesas foram desmanteladas. Seus líderes perseguidos, presos ou mortos. 1968. A juventude brasileira ocupou as ruas do país para escrever nos muros a palavra liberdade e clamar com seus artistas, com os cidadãos comuns, abaixo a ditadura. Quem cala sobre teu corpo. Em abril, a repressão assassinou o estudante Edson Luiz. A morte talhada a ferro e fogo. Milhares de pessoas acompanharam o enterro proibido. Presas do corte que a bala riscou. A missa de 7º dia foi violentamente reprimida pela polícia. Cala, morre contigo, mais morto. Em maio, a passeata dos 100 mil inundou o centro do Rio e deu voz à indignação dos brasileiros contra a violência do regime. Batendo, avisando. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Em outubro, 800 jovens foram presos em Ibiúna, no Congresso da ONU. Quem grita, vive contigo. 13 de dezembro, o terror absoluto. O general Costa e Silva baixou o ato institucional número 5. A resistência armada passou a fazer parte da cena política do país, com sequestros de embaixadores para salvar a vida de prisioneiros políticos em poder da repressão e libertá-los, ainda que fosse ao preço do exílio.
radicalizou. Agentes do Estado recebem treinamento sobre técnicas de tortura. Radicalizou a censura à imprensa, ao teatro, à música, à literatura, às artes. O habeas corpus foi abolido. A pena de morte e o banimento foram instituídos e, com ele, uma legião de expulsos do país. Os brasileiros que ousaram se levantar contra a ditadura estavam impedidos de retornar ao Brasil. Era a glória da Copa do Mundo de 1970, iluminando as ruas, usada pela ditadura para ocultar o pranto das famílias que perderam seus filhos nas mãos dos torturadores. Cada um deles tem um rosto. Nutriram sonhos, acreditaram neles. Com seus olhos, miram os olhos e a memória do país. Desejam ser lembrados. Onde se esconde o rosto dos torturadores? Se dissolvem na sombra da vergonha. Aspiram o esquecimento. Era o tempo do medo, o tempo da brutalidade, dos assassinatos, dos atropelamentos, das tentativas de fuga, dos suicídios, dos desaparecimentos cometidos e acobertados pelo aparelho repressivo. Dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres. As mães, as filhas, as companheiras, as viúvas de maridos vivos. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia, liderado por Terezinha Zerbini. Mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. O próprio presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo a recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. A missa que foi realizada na Praça da Sé, em memória do Herzog, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. A partir daí, com marchas, contramarchas, complicações, restrições, nós seguimos no caminho de uma distensão. Nas prisões, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e de setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Essa foi a resposta dos generais. Mas fora acesa a centelha. Multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral e irrestrita. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentares.
A visita de Teotônio Vilela aos presídios deu o sinal. E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Oito anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Não posso falar mais. Obrigado, muito obrigado. Foi aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura, a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordos. A emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Mas foi uma vitória danada do nosso time, quer dizer, do povo brasileiro. E eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar. Ainda faltamos pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto. Nem sequer libertou todos os presos políticos, mas permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. Não pergunte isso para mim, não. Pergunte para quem me impediu de voltar. E que ainda vai continuar impedindo outros de voltar, como Teodomiro Romero dos Santos, que ainda está em Paris, condenado, é exilado ainda, não tem direito ao passaporte. Você não é o último exilado? Eu não sou o último exilado. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas. Reconquistava as ruas, as praças, os estádios, realizava gigantescas manifestações. Ia aos poucos se lavando da escuridão e do medo para vestir o amarelo e inundar o país de canções e esperanças. A gente vai levando as diretas. Diretas já. Eu quero votar para presidente. Em 1988. O Estado de Direito é restabelecido, a Constituição Cidadã é promulgada. O desafio hoje é a implementação de uma justiça de transição que foi conceituada pela ONU como conjunto de mecanismos para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Seus elementos centrais são a verdade e a memória, através do conhecimento dos fatos e o resgate da história. A Comissão de Anistia, pelos poderes que lhes são investidos, pelos poderes legais e constitucionais que lhes são investidos, em nome do povo e do Estado brasileiro, pede desculpas oficiais à senhora pelos erros que o Estado cometeu contra o seu filho, a senhora e toda a sua família.
ela está agradecendo, mas está dizendo que preferia que ele estivesse aqui. A reparação, tanto econômica quanto moral. É dever do Estado indenizar os perseguidos, assim como é dever do Estado o resgate da memória. A sociedade tem o direito de responsabilizar judicialmente os que violaram os direitos humanos e cometeram crimes contra a humanidade para o restabelecimento pleno da justiça. A reforma das instituições, principalmente os órgãos de segurança e de justiça, para a vida democrática permanente. A justiça de transição trata menos de punir e mais de sinalizar a ideia da não repetição, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.